aqui os comentários. Tô vendo o que eu posso fazer aqui. E agora a gente... Meninas, eu tenho um recadinho para dar para vocês. Olha, nós estamos com alguns segundos aí de delay. Eu vou apresentando aqui para vocês. Eu tenho meu suporte aqui comigo e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar aqui nos comentários que o meu suporte vai lendo para mim enquanto eu vou falando, para dar tudo certo. Certo? Então tá. Me contem, meninas, de onde vocês são. Boa noite, boa noite, boa noite. O Theo tá melhor, meninas. Ele perdeu um dentinho mesmo, vai perder o outro dentinho também, que ele acabou batendo, né, os dois dentinhos da frente. Mas tá bem, tá com um pouco menos de dor, já tá comendo, já tá se alimentando e perdeu todo aquele monte de sangue que tinha na boca. Já tá melhor. Fez um laser também lá, então tá se recuperando. Rio de Janeiro, vamos ver de onde vocês são aqui, meninas. Eu também tô lendo os comentários até todo mundo entrar aqui. Então a gente vai esperar uns 5 minutinhos até todo mundo entrar, certo? São Paulo, Bahia, Belo Horizonte, Porto Alegre, mas bah da minha terra. Que saudade do Sul. Inclusive eu trouxe meu chimarrão, como sempre, para aula. Guarulhos, Londrina, Piracicaba. E vocês fazem crochê há muito tempo, meninas. Que falta. Curitiba, Salvador, São Paulo, Barretos. Aqui para mim tá bem trancadinho. Olha, a Paty disse que é de Jaraguá do Sul. Ai, aí é tão lindo, né, Sandra? Há um ano, Sandra, tu já faz crochê. Olha só. Su, tudo bom? Me contem a Bolsa Isabel. Vocês estão gostando? O que que vocês acharam da Bolsa Isabel? Vocês conseguiram entender as aulas ali nas partes que eu explico sobre a estrutura do ponto, sobre onde vai cada laçadinho? Me contem, meninas, eu tô ainda tentando aqui resolver, mas vai, agora vai. Vai dar certo. Acharam a aula tranquila de compreender? Conseguiram executar a Bolsa Isabel ali, o tapetinho, amando. Oi, Val! Bolsa lindíssima, tá ficando linda. Ai, meu Deus, eu fico tão feliz. Terminei a minha. Deixa eu voltar aqui o comentário. Terminei a minha Isabel, nome da minha avó. Ai, esse nome Isabel é tão lindo. Hum? Sou iniciante, a Ione disse. Você é ótima para ensinar. Mari, obrigada, Mari. Nossa, meninas, isso é tão importante para mim, porque quando eu vou, parece uma coisa meio fora do normal, assim, mas sempre quando eu me sento para gravar as aulas, eu peço assim que o Espírito Santo trabalhe em mim para que eu consiga entregar tudo, tudo, tudo aquilo que tem aqui dentro, tudo que eu sei, tudo que tem dentro do meu coração, para que vocês consigam compreender bem direitinho. Hum? Vamos só esperar mais um pouquinho, tá? Para todo mundo entrar. Para a gente começar, que a nossa finalização, ela não é difícil, ela é super fácil de fazer, só tem alguns pontos que são super importantes para a gente
prestar atenção ali para ficar harmônico, né, para ficar bem parelhinho. Eu ainda tô fazendo o tapetinho. Ah, meninas, ó, amanhã a gente tem mais uma live. O meu suporte me avisou que amanhã a gente tem mais uma live para tirar o plantão, para plantão de dúvidas, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, anotem aí ou me mandem aqui nos comentários. Se der tempo, eu respondo ainda hoje, mas se não der amanhã, a gente faz esse plantão de dúvidas para a gente tirar toda e qualquer dúvida que ficou. Eu recebi algumas mensagens ali no meu Instagram, no meu WhatsApp pessoal. Rafa, não consegui por isso, não consegui por aquilo. Todas as meninas que eu consegui ajudar, eu ajudei, mas hoje foi um dia muito, muito corrido. Então não deu tempo de conversar com todas as meninas que estavam com dúvidas ali. Ó, meninas, meu suporte me lembrou de um recado super importante sobre as menções lá no Instagram, tá? O que que aconteceu? Que vocês marcaram lá, né, o arroba do ateliê Rafa Picoloto. O que que aconteceu? O Instagram não me entregou todas as marcações. E aí eu via que vocês me mandavam mensagem, conversava com vocês, explicava que o Instagram não estava entregando, então para não ser injusta com ninguém, depois um pouquinho mais para frente da live eu vou explicar como que vai funcionar para vocês terem o acesso vitalício da Bolsa Isabel, tá? Mas fiquem tranquilas que vai dar tudo certo, tá? Mais 2 minutinhos, tá, meninas? E aí eu começo. Sou do Espírito Santo, a Rô falou. Vamos ver o que mais aqui. Ó, foi um susto mesmo, meninas. Foi um susto bem grande. Mas tá tudo certo, deu tudo certo. Fez com fio náutico de 3 e a outra com o fio da Fischer. Qual que tu gostou mais, Rose? Fio náutico ou fio de 3? Nossa, já fez duas, mulher. Que rápida. Me contem, eu falo na aula assim para vocês. Ah, eu gosto muito desse padrão de ponto, ele é muito gostoso de fazer, né? Me contem se vocês também estão achando gostoso, estão achando confortável de fazer o padrão de ponto. Ele tem um rendimento muito bom também. O que que vocês estão achando da base ali, tapetinho? Achei a lateral difícil de fazer. Tá usando um marcador, Márcia? É muito, muito importante o marcador. É muito importante. É muito importante que tu entenda a estrutura do ponto. Ali na lateral eu mostro onde fica cada laçada, cada perninho do ponto. Tudo isso é importante na hora de fazer a tua lateral. Max Kali falou: Rafa, agora que te achei, não te largo mais. Ai, querida. Beijo, amor. Não te largo também, viu? Porque eu sei que tu é gaúcha. Às vezes a gente troca umas mensagens, né? É tão bom quando eu sinto muita falta da minha terra lá. E às vezes a gente manda um áudio assim, é bem confortante, mata um pouco da saudade de casa quando eu escuto a voz das meninas que são lá do sul também. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Eu sou apaixonada pelo sotaque aqui do Nordeste. Eu acho um amor o jeito que eles falam com a gente. Oxe, chegue. Ai, meu Deus. Vem aqui, chegue. Gente, esses dias a professora Théo falou isso pro Theo, eu fiquei olhando apaixonada para ela. Eu acho muito querido. Conseguiu entrar? Tô atrasada? Não, a gente ainda não começou. Estamos esperando todo mundo entrar. Daqui 1 minutinho a gente começa, tá, meninas? Esperando para finalizar. Nossa, meninas, deixa eu perguntar uma coisa. Quem aí tá com a bolsa já no lugar, com a lateral ali, tudo certinho, pronto para fazer o acabamento final? A Su falou: sou de Manaus, Rafa. Eu, baianinha. Ai, os baianos têm meu coração todo. É um sotaque muito gostoso.
Eu também sou gaúcha da cidade de Rio Grande. Olha, Gil, conheço o Rio Grande. Conheço Pelotas também. Oi, 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 quem tá entrando agora? Adri, Márcia, Regiane, Sandra, boa noite, meninas. Eu posso começar, meninas? Depois eu preciso virar a câmera aqui. Prontíssima. A base é muito gostosa de fazer, né? Uhum. Como? Tô aqui perdida lendo os comentários, são muitos comentários. Meninas, ó, vou começar aqui, a gente já vai fazer a nossa finalização da Bolsa Isabel, mas eu quero antes introduzir aqui e conversar com vocês um pouquinho sobre a assinatura, sobre o propósito desse projeto tão lindo que eu tenho guardado aqui dentro do meu coração desde o ano passado. E essas aulas que vocês assistiram da Isabel é um oferecimento. É como se fosse assim uma experiência para te entender, né? Como é a minha didática, como que eu falo, como que eu converso, como eu explico, como que eu mostro, para te ter uma experiência realmente de como é, né? E como é gostoso a gente ter uma experiência daquilo que a gente gosta de fazer, que é o crochê. E aí, as aulas da Bolsa Isabel foram um oferecimento da minha assinatura. Como que surgiu a ideia da minha assinatura? Hoje eu enxergo o mercado de uma maneira muito diferente do que eu enxergava logo que começou a pandemia, por exemplo. Vocês acompanharam nos vídeos também, eu falo um pouco sobre isso. Mas o que aconteceu com a pandemia? Muitas e muitas mulheres, elas ficaram desempregadas. E aí elas acabaram fazendo com o crochê sua fonte de renda, porque o crochê é muito acessível, né? Tu não precisa de muitas coisas, não precisa de uma máquina para fazer o crochê. Tu só precisa de um fio, de uma agulha, de conhecimento, alguns adereços e força de vontade para fazer ali o crochê, né? Então teve uma demanda muito grande. E o YouTube, que é onde a gente está agora, foi a porta principal de entrada para essas crocheteiras novas. Se vocês repararem, procura aí depois no YouTube, bolsa de crochê fio de malha, bolsa de crochê fio náutico. Vocês vão conseguir enxergar a quantidade de visualizações que tem uma bolsa ali no YouTube. 1 milhão, 500 mil, 800 mil. É muita visualização. Pensa comigo. Se tem 800 mil, 1 milhão de mulheres fazendo a mesma bolsa do mesmo jeito, e normalmente as pessoas fazem na cor próxima que a professora está ensinando, na cor que. No acessório que a professora está usando, então vai ficando como se fosse uma fábrica, né? Que produz em série muito grande, tudo igualzinho. E o que acontece? É a lei muito básica da oferta e procura. Se tem muito, 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 muito uma coisa, o preço vai baixando. Por quê? A cliente, ela vai chegar e vai perguntar: ah, quanto que é essa bolsa aqui? Ah, essa bolsa aqui eu vendo por 350, R$ 400. Daí ela vai olhar, vai pensar, não, mas eu tinha visto essa bolsa aqui por 120, 130, 140. Eu não vou comprar dela. Hum? Eu vi no Instagram que meu suporte às vezes me dá uns insights, porque a gente escreve juntos os scripts das lives, então eu esqueço de algumas coisas depois do Covid, meninas. E aí, o que acontece? Ah, eu vi lá por um preço muito mais barato, porque de 350 para 120 tem uma diferença muito absurda. Então, ela deixa de comprar um produto que tem exclusividade, né? Que tem um acabamento. Não importa o que tu diga para tua cliente. Tu não adianta tu falar para ela assim: ah, eu uso o melhor fio, eu uso o melhor mosquetão que não oxida, ou eu uso a alça de qualidade. Ela não vai estar focada nisso. Ela vai estar focada no preço, porque a bolsa para ela visivelmente está praticamente igual. E eu tenho.
Não, e tem mais coisas ainda. Além dessa disputa de preço, que é uma coisa que incomoda demais, eu percebo que não existe uma delicadeza no bolsa é sinônimo de coisa delicada, é coisa de olhar, tu olhar para a bolsa e ver aquela delicadeza, né, tu vê aquele acabamento perfeito. Eu vejo muitas peças iguais que são deselegantes, não tem aquela harmonização, né, da alça, da bolsa, então isso fica um trabalho muito grosseiro. Eu já fiz curso com outras profs, mas me apaixonei por suas aulas. Ai, Mari, beijo, amor. Então, além de ter essa disputa de preço, eu vejo que grande parte do trabalho que tem disponível no mercado hoje é muito grosseiro, muito grotesco, muito agressivo, digamos assim. Não é aquela coisa que tu olha para a bolsa e tu fica encantada, né? Tu sente o desejo de comprar aquela bolsa para ti. Então, não tem muito. Pensa comigo, olha só. Eu vou no casamento da família lá, tá? Fui no casamento da minha família, tô lá eu sentada na igreja. Daqui a pouco eu olho pro lado da minha prima, no outro lado, com a mesma roupa que eu, com o mesmo vestido. Como eu saio correndo da igreja, nem olho para trás, vou para casa trocar de roupa para não ficar igual. Pensa assim, nós mulheres que compramos uma bolsa bonita, uma bolsa exclusiva, artesanal, que é uma bolsa de crochê, que se eu sair na rua e encontrar uma amiga minha com uma bolsa igual a minha, eu vou dizer, opa, mas não é tão exclusiva quanto a que a vendedora falou que era, né? As mulheres, elas gostam disso, as nossas compradoras, né, as nossas clientes, elas gostam de se sentir exclusivas, de chegar e dizer, olha a minha bolsa, já tem até o meu nome a minha bolsa, de tão exclusiva que é. Hum. Ah, e tem eu tenho um detalhe, assim, bem importante, que é onde eu valorizo ainda mais as minhas clientes, né? Quando eu crio um modelo novo, ou eu homenageio uma mulher que seja muito importante, que tenha passado pela minha vida, que seja importante, mas eu ainda homenageio as minhas clientes, né? A bolsa, as minhas bolsas, que foram as iniciais de criação, né? Clotilisa, a Lê, a Bolsa Liz, a Gabi, todas essas bolsas, assim, foram homenagem para as minhas clientes, né? Tem a Bolsa Rose, que é uma das que eu mais vendi. E a minha cliente ainda fala assim, ai, a bolsa, como é o nome? Vocês estão me vendo porque meu vídeo aqui travou. Tá tudo certo? Ah, então tá, porque parou aqui. Vocês estão me vendo, meninas? Me mandem um sim, por favor, porque meu vídeo travou aqui, eu não tô me vendo. Tá. Sim? Ai, tá tudo certo. Ah, então tá. Então, meninas, lembram da brincadeira que eu fiz no Instagram lá? E se eu fosse sua funcionária? Vocês lembram disso? Então, exatamente por isso. Porque pensa comigo, quando a gente tem uma pessoa que cria bolsas para gente, que cria bolsas exclusivas, que a gente pode aprender, replicar aquilo e vender com exclusividade, sem ter milhões no mercado iguais, o trabalho fica muito mais simples, a conta fica muito mais simples. Porque eu vou lá, eu aprendo aquela peça, é uma peça única, exclusiva, e depois eu vou vender para minha cliente como uma peça exclusiva, com qualidade. A proposta realmente é ser a tua funcionária, a funcionária do teu negócio.
mas é uma funcionária criativa. Sabe aquela parte de criação que a grande maioria das empresas tem? É exatamente isso. Vou sim, eu já vou fazer a finalização da Isabel. E eu, para quem assistiu às aulas da Isabel, eu prezo muito pela exclusividade, mas não é só isso. Eu prezo também muito pela técnica. Eu prezo por ensinar como que funciona cada ponto. Como funciona a estrutura, né? Onde que vai cada laçada. Isso é uma parte muito importante também. Eu já falei. Então, meninas, a matemática dessa assinatura vai ser super simples. Eu crio, te ensino e tu vende. Su, já vou falar sobre, já vou fazer a finalização, tá? Então, é super simples. Eu crio, ensino e tu vende as bolsas exclusivas. Anota essas duas palavrinhas mágicas que vai ser o que tu vai esperar, o que tu vai ter com a minha assinatura. Exclusividade e excelência. Porque faz muito tempo que eu venho falando sobre isso. Exclusividade e excelência. E todo mês vai ter muita novidade. Eu vou explicar já para vocês como vai funcionar. Muita novidade e exclusividade. Então, meninas, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu quero saber se vocês estão preparadas para ver, se vocês estão curiosas. Quero mostrar aqui as bolsas que vocês vão ter agora nesse primeiro mês. Posso mostrar? Me mandem um sim, por favor. Que você, ó, eu vou mostrar essas bolsas aqui para vocês. Eu tô lendo os comentários aqui. Me mandem uns. Ó, tá chegando os sims agora. É o nosso delay de uns segundinhos aí. Ah, então, ó, muitos sims. Mostra, mostra, mostra. Hoje, inclusive, hoje eu gravei a aula da Bolsa Bromélia. Lembram lá do Instagram da Bolsa Bromélia? Aquela que foi inspirada na flor, que uma aluna me mandou uma foto de uma flor e eu achei perfeita. Eu achei incrível aquele trabalhado, né, da flor saindo, assim, um gomo de dentro do outro. E todo mundo sugeriu o ponto espinha de peixe, mas não era exatamente isso que eu queria. Eu queria mais, né? Então, eu fui lá, estudei os pontos e criei a bolsa bromélia. Inclusive, eu fiz ela em outras cores. Vou começar a mostrar, então. Posso começar pela bromélia? Poderia ter a bolsa sol. Já temos a bolsa sky. Quem sabe uma próxima? Não, vou pegar aqui, ó. Ó, meninas, hoje eu acabei, faz pouco tempo que eu finalizei ela. E essa aqui é a bolsa bromélia. Olha, meninas. Me contem o que vocês acharam. Eu vou botar bem pertinho aqui, ó, para vocês enxergarem o padrão de ponto dela, como ficou. Ficou lindíssima. Eu amei essa bolsa. Achei ela muito, muito, muito linda. Mas eu quero saber o que que vocês acharam. Não tem, tem parecido, parece muito parecido com a escama de peixe, mas a foto da bolsa bromélia, né? A foto da flor lá da bromélia, uma planta. Mas
cada uma dessas, se eu fosse fazer o espinho de peixe, não pareceria assim, mas cada gomo desses aqui é como se fosse uma flor daquelas, né? E esse padrão de pontos, meninas, é muito exclusivo, é muita técnica, tem detalhes aqui que são essenciais para conseguir executar esse ponto, e ela vai estar lá dentro da assinatura. Um luxo! Ai, adorei! Muito linda. Essa aqui vai estar dentro da assinatura. Essa é uma das quantas bolsas nós teremos no primeiro mês? Vou mostrar uma por uma para vocês. Não ficou muito pesada não, Rose, ficou super leve, porque eu fiz com um fiozinho de 7 milímetros, fio náutico, e dependendo do fio de malha que tu usar, também dá super certo, mas tudo isso eu explico na aula de especificações e possíveis substituições. Vamos para a próxima então, né? Bora! Essa aqui tá um xodozinho. Bom, vou mostrar já o minha segunda amor aqui. Ó, essa aqui, meninas, é a nossa bolsa Catarina, que faz um tempinho já, faz tipo uns 20 dias que eu mostrei lá nos stories para vocês. Criada há mais ou menos aí uns 20 dias, e eu comecei a compartilhar com vocês lá nos stories também sobre as inspirações que eu tive para criar ela, né? A peça piloto foi de uma outra cor que remetia ao telhado da minha vizinha, que eu lembro que eu fiz a brincadeira com vocês lá e eu amei, achei incrível aquela brincadeira. E dessa brincadeira lá de inspiração, né, sobre um papo sério que não é tão brincadeira assim, saiu a bolsa Catarina. E ela também, ó, a parte de baixo dela é redondinha, acho que eu ainda não tinha mostrado em lugar nenhum. Saiu a Catarina, né? Vocês gostaram da Catarina, meninas? Nossa, que linda! A Solange adorou exclusividade e excelência. É isso, Solange, é isso, exatamente isso. Exclusividade e excelência. Sim, todos os materiais que eu utilizo tem lá descrito embaixo da aula, tudo bem certinho. Deixa eu descer aqui os meus comentários. Vamos para a próxima. Essa aqui, meninas, também é uma querida, a bolsa versátil. Ela foi criada também há pouco tempo e ela leva esse nome porque ela realmente é muito versátil. Se vocês olharem lá o Instagram, vocês vão ver que eu usei vários tipos de alça para um único modelo de bolsa. Então essa é a bolsa que foi criada pensando exatamente nisso. Uma bolsa, várias alças para compor, vários estilos de mulheres diferentes, né? Desde a mais despojada até a mais chique e requintada. Então, ela vai abranger todo tipo de cliente, e inclusive ela combina com quase todos os tipos de alça. De bolinhas, de metal, né? Essa alcinha aqui, que é uma alcinha de tecido mais delicadinha. Vocês estão enxergando elas? Ela? Olha, meninas, eu tenho um recado para dar para vocês. Eu só quero que vocês fiquem aguardando, porque o que eu vou fazer com essa assinatura é uma coisa muito nova, muito fora da caixa, muito extraordinária. Vocês vão ficar assim, ó, de queixo caído com o que eu vou contar para vocês. É uma oportunidade muito única mesmo, de verdade, meninas. E outra, só vocês que estão aqui na live vão ficar sabendo disso. Deixa as de grife no chinelo. Ai, que podre de chique isso, Anne. É verdade. Sabe por quê? Porque as bolsas de grife, elas são produzidas em escala. E as bolsas artesanais, elas são produzidas especialmente para uma única cliente. Quando a gente está fazendo a bolsa, a gente já está pensando lá na nossa venda, na nossa cliente. Então, é feita para ela, né?
Deixa eu pegar a próxima aqui. Essa também é um xodozinho. Essa aqui é a mini bag. É uma bolsinha redondinha, muito querida, muito delicadinha, com esse padrão de ponto aqui, super ultra diferenciada. Eu ainda não vi em nenhum lugar esse padrão de ponto aqui. Eu trouxe do tricô esse padrão de ponto aqui. A minha Dinda estava sentada fazendo um tricô e eu disse: Dinda, chega aqui que eu quero ver esse negócio que tu tá fazendo. Aí a gente pensou ali como que poderia funcionar no crochê e a gente conseguiu transmitir para o crochê. Ela também tem a base redondinha, ó. E ela é uma bolsa muito bonitinha. Ela tem um enforcadorzinho aqui, ó, que tu puxa para soltar e abrir a bolsa. Essa aqui é a mini bag. Ai, tô tão empolgada com esse monte de bolsa que eu tô mostrando pra vocês aqui, que vocês não fazem ideia. Porque isso realmente é uma coisa que faz sentido pra mim. Vou mostrar a próxima já. Opa, caiu. Ó, tem mais uma. Eu indico todos os materiais que eu compro sempre, tá, meninas? Essa aqui, dentro da assinatura, vocês vão ter também os fornecedores, tá? Olha, essa aqui é a bolsa Lívia, que é um charme só, esse padrão de ponto super delicado também. É uma bolsinha muito linda, muito delicada. Sabe aquela bolsinha assim que toda mulher precisa para sair no final do dia, né? Coloca o telefone, coloca a carteira, para ir num jantar assim, mais, digamos assim, no final da tarde, quando o pôr do sol está se pondo, mais boêmio. A bolsa Livre é perfeita para isso. E ela é super confortável de usar, tanto que a minha já tá contando aqui que eu gosto de usar ela. O que vocês acharam da Lívia, meninas? Amei essa. A Lívia é um charme só, eu também acho ela muito linda. Não tem mulher que não olhe você com uma bolsa dessa. Uau! Delicadíssima a bolsa Lívia. Também vai estar dentro da assinatura no primeiro mês. Essa aqui é a Clutch Elisa. Aquela bolsa que toda mulher precisa. E para quem é crocheteira, para quem é iniciante, essa é a bolsa perfeita que te coloca dentro do mercado. Porque ela é fácil, ela é rápida, vai pouco material e não tem erro. Todas as mulheres são apaixonadas pela Clutch Elisa. As minhas alunas sempre dizem: a bolsa Clutch Elisa é a que mais vende junto com outras bolsas também. Além de vender uma bolsa, vende a Clutch Elisa. Porque ela é delicada, né? Ela engata no pulso aqui, tu consegue colocar o teu telefone dentro. Oi? E eu sempre digo assim, ó, a Clutch Elisa dá para usar desde o pezinho na areia até o salto fino, porque ela é muito, muito versátil e combina com tudo. Eu sou apaixonada pelas minhas, principalmente por essa colorida aqui. Quem aí já conhecia a Clutch Elisa, meninas? Me contem. Pronto, vamos para a próxima bolsa. Calma, calma, que tem mais ainda. Meu Deus, eu tinha esquecido das do outro lado aqui. Sim, o Theo tá bem já aqui. Bem não tá, né? Mas já tá quase bom, digamos assim. Porque ele ainda vai perder o dentinho ali, mas já tá na época de perder, então tá tudo certo. Foi só um acidente de percurso. Essa aqui é o tipo de bolsa que toda crocheteira precisa saber fazer também, porque as clientes são apaixonadas nessa bolsa. Não existe cliente que não goste desse modelo, desse tipo de bolsa. Essa aqui é a bolsa Dream. E eu acho ela a coisa mais linda, chique e elegante. Eu tô só esperando alguém me convidar para jantar que eu vou usar ela. Ela é muito linda.
Olha, essa bolsa aqui, ela é realmente muito bonita, muito elegante. Ela é o estilo de bolsa daquela mulher muito chique. Já tirei. E ela também vai estar junto por você. Ó, vou mostrar aqui para vocês esse ponto puff aqui, ó, e tem um segredinho para fazer esse ponto puff. E eu ensino esse segredinho lá na aula. Nossa, ela é muito, muito, muito linda. O que vocês acharam da bolsa Dream, meninas? Chiquésima, adorei. Eu sempre disse, podre de chique. A Heloísa disse, sou chonada nesse modelo. É verdade, eu também. Linda, linda, linda. Pronto, mais uma. Calma o coração, meninas. Toda mulher, N disse assim, toda mulher deveria ter uma dessas. Eu concordo plenamente. A minha já tá ali. Meninas, vocês são marqueteiras, hein? Olha quanta legenda aí para os vídeos e para as fotos. Quanto... Amei, perfeita. Pronto, eu vou mostrar mais uma então, porque ainda não é o suficiente, tá? Ó, vou mostrar mais uma. Essa aqui, meninas, é a bolsa Ana. Essa aqui tem o estilo muito parecido com o estilo da Lívia, assim, de ser delicada, ser elegante, ser mais boêmia, né? Esse padrãozinho de ponto dela, muito delicadinho, olha. Vocês estão conseguindo enxergar aí pela câmera? E essa aqui é a bolsa Ana. O que vocês acharam da bolsa Ana? Vou mostrar mais uma aqui. E essa aqui é uma bolsa que eu ainda não divulguei em lugar nenhum também. Olha só, olha só, olha só. Eu vou falar uma coisa para vocês agora. Vocês estão ansiosas para terminar a Isabel, tá? Mas ó, presta atenção agora no que eu vou falar. É uma coisa muito louca, tá? Mas olha só, presta atenção. Vocês querem aprender todas essas bolsas que eu mostrei aqui para vocês de graça? Vocês querem aprender de graça? Pode ser uma loucura que eu tô falando aqui, hein? Mas ó, me respondam aqui nos comentários se vocês querem aprender essas bolsas de graça. Mostra novamente a bolsa, Ana. Mostro. Minha nossa, tá ficando aberta. Eu vou esperar vocês responderem se vocês querem aprender de graça. Eu quero saber. Antes de mostrar a próxima que eu quero saber, me contem. Eu acho que tá rolando até uma paquera aqui no direct. No... Sim, 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 sim. Quero com certeza, sim. Então, presta atenção, que vocês vão ter a oportunidade, meninas, de aprender todas elas de graça, certo? Presta atenção, meninas. Quem tá ansiosa pela Isabel, eu sei, eu entendo que vocês estão ansiosos pela Isabel, eu também tô. Mas presta atenção, que vocês vão ficar chocadas. Não é pegadinha, não é pegadinha. E não tem letras miúdas. Ó, vou mostrar a próxima para vocês aqui, tá? Essa aqui ninguém tem esse padrão de ponto. Não existe no mercado essa bolsa. Eu criei numa tarde assistindo o pôr do sol. Porque eu sou apaixonada por coisas da natureza. Eu sou apaixonada por as formas, pelas cores, pelo como que as coisas acontecem à minha volta. Eu sou muito observadora. E observando o pôr do sol, eu criei a bolsa Sky, que tem um padrão de ponto composto por 5 padrões diferentes misturados entre eles. E ela é como se fosse, assim, uma conversa entre o mar e o céu. Ó, essa aqui, vou botar mais pertinho para vocês verem, ó. Essa aqui é a bolsa Sky.
que a aula dela vai ser gravada também. Linda! Ó, como que eu pensei, só para vocês entenderem, como que eu pensei nas cores da bolsa Sky. Como se o fundo do mar fosse mais escuro, e aí o encontro do mar com o céu fosse ficando um azul mais clarinho, e esse branquinho é aquela faixa de luz que fica no fundo, sabe? Do céu, e depois o sol, e ele vai ficando mais avermelhado. A Sky, vocês também vão poder aprender de graça. Vocês não esqueçam disso, hein? A bolsa Sky é linda demais, eu sou apaixonada por ela. Muito linda, divina. Ai, meu Deus. Vocês são maravilhosos, sabia? Pronto. E também tem mais uma, meninas. Calma o coração que tem mais uma ainda. É uma coleção muito maravilhosa. Tem também a bolsa Charlotte, ó. Que essa aqui é a segunda versão da bolsa Charlotte, que é uma bolsa muito podre de chique também, lindíssima, elegante e super espaçosa. Maravilhosa para quem é mãe, para quem carrega muita coisa dentro da bolsa, e é uma delícia de fazer também. Essa também vai estar lá para vocês. É por causa do. Tem um delayzinho, daí eu fico olhando o meu vídeo e olhando o vídeo que tá passando. Adorei! Nem Picasso pensaria nessa lindeza. Ai, que fofura. Pronto. Então. E também, né, por que não? E com certeza a nossa bolsa Isabel também vai estar lá dentro, disponível para vocês. Essa Isabel marrom ficou muito podre de chique também. O que vocês acharam dessa cor da Isabel? Chiquérrima. E o quê? Meu short marrom, que eu tô morrendo de sede aqui, meninas. Já já a gente vai começar. Meninas, prestem atenção que eu já vou explicar para vocês, mas entendam que vocês vão ter oportunidade de aprender todas essas bolsas Charlotte, a bolsa nova, a bolsa bromélia, a bolsa Catarina, vocês vão ter oportunidade de aprender todas elas de graça. Ó, vamos lá. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Se fosse qualquer professora de crochê, e eu me incluo nisso também, se fosse ensinar todas essas, são 11 bolsas? São 10 bolsas? Se fosse ensinar essas bolsas dentro de um curso, quanto sairia esse curso? O quê? Vocês me ajudam a pensar? R$ 397, 497? Já vi por 697. Quanto vocês acham que sairia? É sorteio? Não é sorteio. Não é sorteio, Lucy. Todas vocês vão ter oportunidade de aprender. Vai ser para todas, Jaque. Oportunidade para algumas, ela perguntou, não vai ser para todas. Eu disse oportunidade para todas, tá, Jaque? Aprenderem de graça. 350, 12 vezes 70, 700, 597, 300, 879. Pronto, meninas. Eu vi aqui todos os valores que vocês mandaram e agora eu vou explicar para vocês como que vai funcionar
R$ 800 foi o mais caro que me falaram aqui. Olha, uma professora cobraria entre 300, 400, R$ 800 nessa faixa para ensinar todas essas bolsas aqui para vocês, certo? Agora, agora eu vou falar como que vai funcionar a assinatura, tá? Mas vocês vão aprender de graça. Calma. Eu tô muito ansiosa. Olha, o valor da assinatura vai ser R$ 39,90. Não é 12 vezes de R$ 39,90. É R$ 39,90. Tu vai ter acesso a todas essas 11 bolsas por R$ 39,90. E você pode cancelar quando você quiser. Só vai cobrar os R$ 39,90 do teu cartão. Vamos lá. Quanto daria dividir R$ 39,90 por 11 modelos de bolsa? Alguém me ajuda na matemática, por favor? É uma assinatura, meninas. É uma cobrança recorrente. Se tu quiser cancelar, quando tu quiser cancelar, tu pode cancelar. Mas assim, todo mês vai ter bolsas exclusivas, vai ter criações novas, padrões de pontos diferentes, vai ter técnicas diferentes e vai ter sempre, 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 sempre. Nunca esqueçam disso, vai ser sempre assim. Muita novidade, mas com excelência, com qualidade, com técnica, com entrega. R$ 39,90, meninas, por mês. Você pode cancelar quando quiser, sem taxa, sem letrinha miúda. Assim, eu tenho muito carinho pelo que eu faço. Eu tenho muito, muito amor pelo que eu faço. E eu confio demais nas peças que eu crio, né? Na parte da exclusividade, na parte da técnica. E assim, quando tu achar que não faz mais sentido para ti, tu cancela. Bem tranquilo. Ninguém perguntou da parte de graça, tá todo mundo só perguntando do valor. Ó, se for levar em consideração aqui, ninguém me respondeu, né? 3,62 responderam. 3,62 por cada modelo de bolsa, cada projeto de bolsa. Já pensaram, meninas? Queria. Jesus, estaria praticamente de graça. Mas eu falei para vocês antes o de graça. Eu posso falar o motivo que é o de graça? Hum? Posso falar? Ó, eu vou adiantar já. Vocês vão poder assistir essas bolsas hoje já, de graça. O que é de graça? Vai, vocês querem saber a parte do de graça? Que eu quero contar para vocês. Ó, alguém perguntou, não é de graça. Por R$ 39,90. Meninas, eu tenho no meu coração uma certeza muito absoluta de que vocês vão ficar apaixonadas pelas bolsas, pela assinatura. Então, eu decidi liberar uma adesão de 3 dias, grátis. Como que vai funcionar?
Eu também tô ansiosa. Ó, eu vou explicar como que vai funcionar. Tu vai fazer o teu cadastro com o teu cartão e tu vai ser isentada nos 3 primeiros dias. Então, nos 3 primeiros dias, tu vai poder olhar as bolsas, fazer o que tu quiser e não vai cobrar absolutamente nada do teu cartão. Depois desses 3 dias, se tu quiser cancelar, pode cancelar, que não é até o terceiro dia, tá, meninas? Até o terceiro dia, se tu quiser cancelar, tu pode cancelar que não vai cobrar absolutamente nada do teu cartão. Depois de 3 dias, vai cobrar a parcela de R$ 39 do teu cartão. Ou seja, tu vai poder experimentar a assinatura e todos os modelos das bolsas que estão lá dentro e já vão estar disponíveis depois que a gente terminar a live. Tu vai poder experimentar de graça. O que que vocês acharam dessa minha ideia, meninas? Vocês gostaram? Me contem. Eu queria muito, muito mesmo no meu coração dar essa oportunidade para vocês. É uma satisfação muito grande para mim também. Assim, meu coração não aguenta. E assim, meninas, não fiquem. Deixa eu explicar para vocês. Não são só essas 11 bolsas. Vão ser muito mais bolsas. Vão ter lives também que a gente vai fazer durante o mês. Vai ter a nossa comunidade fechada, que é lá onde a gente forma uma família, né? Troca ideia, troca conhecimento. Quem já é aluna sabe como que funciona. Se quiser cancelar no segundo, no terceiro, no quarto, daqui um ano, se tu achar, meu Deus, a Rafa tá agregando muito valor pro meu crochê, tá trazendo muitas peças exclusivas, não vou cancelar agora. Passou um ano. Pronto, agora eu acho que eu já tenho o suficiente para eu tocar o meu negócio, não quero mais aprender bolsas novas. Cancela. Tu pode cancelar quando tu quiser. Sem contrato, sem nada, tá? Vai. Ó, vou até fazer uma brincadeira aqui com vocês. Se eu trabalhar no mês mal aí, no outro mês vocês não pagam meu salário. Já vamos começar a Bolsa Isabel. R$ 39,90, meninas. Hum. Ó, alguém me perguntou aqui se podia ser no Pix ou boleto. Então, no início agora vai ser só no cartão, porque a plataforma ela não me permitiu fazer em outro meio de pagamento, só no cartão mesmo. Tá começando agora, né, um programa de assinatura, então até começar a ter assinantes, ele vai ele vai manter só no cartão, tá, meninas? Só cartão de crédito. Bora começar a nossa Isabel? Então, meninas, quem tá muito ansiosa para finalizar a Isabel? Ah, ó, mais um recado aqui para vocês, ó. Quando acabar a live, eu vou mandar o link lá no grupo e vocês podem ir lá aderir ao plano lá da assinatura, né? E já podem acessar todo o conteúdo que tá lá de graça. Tá certo? É R$ 39,90 por mês. É, não é 12 vezes aqui, meninas. É R$ 39,90 por mês, tá? Tu pode cancelar quando tu quiser.
Ó, alguém perguntou aqui sobre o tempo de acesso, até tu continuar fazendo a tua assinatura. É que nem o Netflix, meninas. Assim que a gente vai pagando, a gente tá assistindo. Quando a gente para de pagar, eles cancelam lá ou tiram o nosso acesso, né? É o Netflix do crochê. Tamo chique, meninas. Bora começar? Tá, eu vou preparar a minha câmera aqui então pra gente começar. Deixa eu me lembrar como que eu faço pra virar a câmera aqui, que agora me deu um branco. Quem não tem cartão? Quem perguntou aqui? Deixa eu ver. Raíza. Quem não tem cartão? Ô, mulher, pede pro marido, pede pro namorado, pede pra avó, pra mãe. É R$ 39,90 por mês. Não paga nem meia pizza. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou trocar a câmera, meninas, pra gente começar, tá? Alguém perguntou aqui se cancelar a assinatura, se pode assinar novamente depois. Claro, pode sim. É igual Netflix, meninas, não tem segredo. Se tu cancelar, alguém perguntou aqui, deixa eu achar aqui. A Valéria perguntou se vai ter todos os modelos agora. Sim, agora. Inclusive já está lá. Com a exceção da Sky, que eu tô terminando de finalizar as aulas. Pronto, agora deixa eu ver aqui que eu vou virar a câmera. Vamos começar. Deixa eu só arrumar a câmera aqui, que às vezes eu me atrapalho um pouco das ideias. Mas já vamos começar, peraí. Deixa eu fixar aqui. Deixa eu virar aqui. Aí, deixa eu botar aqui o meu. Oi. Vamos começar? Ou vocês querem tirar dúvida, meninas? Me contem aqui o que que vocês preferem. Se vocês querem começar agora já, ou se vocês ainda querem tirar alguma dúvida. Deixa eu só esperar aqui para ver se o YouTube vai trocar a câmera. Quem perguntou? A Silvia perguntou se vai ter modelos novos. Sim, com certeza absoluta. Todo mês vai ter modelos novos, com técnicas novas, no plural, tá, meninas? Bolsas novas no plural. E são bolsas exclusivas, meninas. Tu não vai encontrar no YouTube, tu não vai encontrar em outro lugar. Deixa eu pensar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Tô esperando trocar a câmera. Eu acho que não trocou a câmera ainda. Ah, pronto, por isso. Peraí. Microfone aqui e vamos ver agora se trocou. Ah, ó, eu não sei se eu vou conseguir deixar essa live gravada. A gente está tentando fazer o possível para isso, tá? Mas se fica gravada, eu já quero deixar aqui um aviso, meninas. Vou deixar aqui, ó, aviso nos comentários o link também, tá? Se tu tá assistindo depois dessa live, se tá assistindo ela gravada, tu também pode testar por 3 dias. A Isabel também vai estar nessa assinatura, tá? Então, se tu quer testar aqui e ganhar de graça todos esses modelos por 3 dias para te testar, o link vai estar aqui na descrição ou nos comentários fixados. Então, bora começar, meninas? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo?
Por favor, meninas, me mandem ok aqui nos comentários se eu posso começar a explicação aqui. Eu já tô com a minha Isabel aqui com as costuras feitas nas laterais, né? Então, eu preciso que vocês me digam se eu já posso começar. Por favor, me mandem um ok. Ou começa, Rafa? Começa. Bora, mulher. Começa, começa. Posso começar, então. Olha só, eu vou utilizar aqui marcadores, tá? Eu separei 3, que é porque eu vou fazer aqui este detalhe aqui na minha peça, ó. Eu vou fazer essas ondinhas aqui, ó, como se fossem ondinhas. Na verdade, são... Se fosse minha avó, ela chama de pence, né? Mas como eu não consegui lembrar o nome agora no momento disso, a gente vai fazer esses detalhes aqui dobradinhos na nossa peça, certo? Então, vamos virar, eu vou virar aqui no lado que eu não fiz as minhas marcações pra gente fazer essas marcações juntas, tá bom? Então, vamos começar, tá? Seguinte, a gente tem aqui, eu tenho uma soma aqui do meu tapetinho de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras no ponto trabalhado, que é o meu meio ponto alto e o meu ponto baixíssimo, tá? Então, as nossas marcações, elas vão ser feitas nessas carreiras aqui, tá? Então, eu vou começar aqui fazendo a minha marcação de fora para dentro primeiro, certo? Podemos começar? Ó, eu vou pegar o meu marcador aqui e existe uma coisa muito importante que a gente precisa falar, que é onde a gente vai trabalhar para fazer os nossos pontos de acabamento. Aqui em cima, ó, se vocês repararem bem, eu tenho aqui a laçada do meu ponto meio alto. Então, eu tenho que ter o cuidado para não pegar entre a laçada aqui, para não ficar separado o desenho, tá? Eu vou trabalhar sempre nas alcinhas horizontais agora e não nas verticais, que as verticais são a divisão aqui de uma carreira para outra, certo? Então, eu vou trabalhar nessas alcinhas que estão na horizontal aqui, ó. Então, eu vou ter 2, uma para cada carreira como referência, né? Cada carreira que eu tenho uma alcinha dessas na horizontal. Então, a gente vai trabalhar pegando sempre nessas alcinhas. Inclusive, eu vou fazer as minhas marcações nessas alcinhas. Se tu quiser mais apertadinha, com mais dobradinha, assim, tu pode aumentar aí o número entre cada marcação e outra, certo? As minhas marcações vão começar assim, ó. Eu vou marcar sempre nessa alcinha bem de cima aqui, que é essa bem da ponta. Então, eu vou começar marcando aqui em cima, no meu segundo gominho. Ó. Aqui tá meu primeiro gominho de ponto trabalhado, aqui tá o segundo. Então, eu vou marcar no meu segundo, vou pular o 2, o 3 e no quarto eu vou juntar. Então, e do outro lado eu vou fazer exatamente a mesma coisa, tá? Vamos lá. O primeiro eu vou pular, o meu segundo eu vou usar. Do meu segundo, eu vou pular o 2, o 3 e vou lá no quarto. E vou unir a segunda com a quarta. Ficaram com alguma dúvida? Tá dando para ver aí ou tá travando? Porque aqui para mim parece que tá travando. Como que tá aí? Tá, vamos lá, vamos continuar. Tá dando tudo certo aí para vocês, meninas? Vocês estão me vendo direitinho? Pronto. Aqui agora a gente vai ter um de cada lado, contando comigo, ó. 1, 2, 3 sobrando, tá? A gente vai trabalhar do centro para fora. Aqui a gente vai trabalhar, ao invés de pegar nessa alcinha mais de cima, a gente vai trabalhar pegando na alcinha
do ladinho, ó, que fica mais para trás. Então, a gente vai fazer o seguinte. 1, 2, 3, a gente vai trabalhar nessa alcinha aqui, mais afastada, né? Não bem a do centro aqui do meu padrão. E depois, na outra, lá do outro lado, ó. Vou pular só uma, ó. Uma, depois pulo a próxima e vou lá na outra. Para fazer a segunda, a marcação do meio aqui, né? Para ficar mais delicadinha a marcação do centro. Ó, peguei aqui na minha alcinha. Até aqui. Hum, alguém perguntou o quê? Você uniu no quarto ou no quinto? A minha contagem, vou mostrar de novo aqui para vocês. Espera aí. Ó, eu contei aqui o um, não, eu vou começar no segundo, ó. Aí no segundo eu vou 3, 4, 5, tá? É no quinto ponto. Contando desde o início é no quinto e contando a partir daquele que a gente começou a marcação é no quarto, certo? Comentem aqui se vocês estão aprendendo, se tá tudo certo, se vocês estão entendendo. Posso continuar? Eu vou fazer mais uma vez, tá? Mais devagarinho, ó. Aqui em cima eu tenho essas minhas alcinhas aqui, ó. As alcinhas da vertical que a gente vai utilizar. E não as nossas alcinhas da horizontal, que é a divisão entre uma carreira e outra, tá? Aqui eu vou ter a primeira. Aqui eu tenho a primeira. Eu vou começar a minha marcação na segunda, certo? Então, comecei aqui na minha segunda. Agora eu vou pular a terceira, a quarta e vou lá na quinta, tá? Então, lá na quinta eu vou unir. Rafa, eu quero fazer maior, mais larguinho. Em vez de pegar na quinta, tu pode pegar na sexta, tá? Aí fica a teu critério, se tu quer mais juntinha aqui, essa parte de cima, ou mais separadinha. Porque a gente já vai dar uma ajustada, ó. Vou falar de novo aqui, vou marcar o do outro lado aqui para não machucar o pontinho lá do outro lado, ó. Eu vou na primeira, vou na segunda, pulo o terceiro, o quarto e pego lá no quinto. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Pulo o primeiro, vou no segundo, boto meu marcador já. No terceiro, no quarto, eu uno com o quinto. Ó, e aqui no meio eu vou fazer o do meio agora de novo, ó. O do meio, esses aqui já estão usados, que estão com o meu marcador. Então, eu não vou contar esses aqui, não. Vou começar contando aqui, ó. Eu tenho dois, depois eu tenho mais dois, depois tenho os centrais. Aqui nesse, eu vou trabalhar com esses dois centralizados aqui. Porém, eu não vou pegar nessa alcinha de cima aqui. Eu vou trabalhar pegando essa alcinha aqui, que é referente ao meu ponto baixo. Então, eu vou pegar aqui nessa alcinha do lado de cá. Opa, deixa eu tirar aqui. Pronto. Na alcinha do lado de cá, vou pular a próxima alcinha e vou pegar lá naquela outra, ó. Pulei uma e peguei na outra. A marcação central, ela é mais curtinha, ó. E aí, a gente vai fazer esse detalhezinho aqui. São 3 detalhezinhos. Vou tomar um chimarrão aqui. Eu posso continuar? Oi, Lívia. Tudo bom, amor? Pegaram a marca do meio, as das laterais, vocês entenderam? A Sheila. Oi, Sheila, tudo bom, amor?
Ai, meu Deus, tô rindo da ti. Querida, vocês estão entendendo, meninas? Posso continuar agora fazendo ponto baixíssimo? Me mandem um pode, Rafa, por favor, para eu conseguir entender. Sim, posso continuar. Bora, meninas. Aqui eu vou utilizar. Gente, perdi meu fio. Aqui, já achei. Ele tá aqui escondidinho atrás das bolsas. Também tanta bolsa que o fio até se escondeu. Ó, vou utilizar o mesmo fio, tá? Pra gente fazer. Pronto, vamos começar. Agora, o que que a gente vai fazer? Depois de fazer todas essas marcações, é claro que se tu não tiver um marcador, tu pode colocar um grampinho de cabelo, né? Um clips, qualquer coisa que vai dar super certo também. O importante, um fiozinho até, dar um nozinho aqui no fiozinho, né? Ó, vou explicar de novo do meio aqui, vocês não entenderam, né? Tá, beleza, vamos lá, de novo. Vou explicar mais uma vez, tá, meninas? Depois a gente precisa continuar para não ficar muito extensa a nossa live. Ó, aqui nessa minha marcação, onde tá o meu marcador azul e o amarelo, eu já utilizei esses gominhos aqui. Então, eu vou trabalhar com o restante que tem aqui, certo? Então, eu vou achar o centro da minha peça aqui. Ó, eu vou contar um, dois, e aqui é o centro da minha peça. Então, esse centro aqui que eu vou jogar lá para trás. Como que eu vou fazer isso? Ao invés de utilizar essa alcinha aqui, que fica mais para cima, eu vou utilizar a do ladinho, que ela é referente à nossa carreira de ponto baixo, certo? Antes a gente estava trabalhando com a alcinha do ponto trabalhado aqui do nosso padrão. Agora a gente vai marcar, ó, aqui tá o centro onde tá o meu dedo, tá? Eu vou marcar uma pro lado e a outra pro outro, ó. Peguei o marcador, pulei a parte onde é do meu padrão de ponto, pulei mais uma carreirinha aqui, que é do meu ponto baixo, pulei de novo a do ponto trabalhado e vou na próxima, certo? Pronto. Agora eu vou continuar aqui, tá bom, meninas? Então, como que eu vou começar os meus pontos baixos aqui? Eu vou começar sempre pela lateral, para não aparecer. Deixa eu só erguer um pouquinho mais a minha câmera, porque eu vou fazer aqui na lateral, então, para vocês enxergarem melhor, fica mais fácil. Pronto, ó. Agora tá mais fácil de enxergar, né? Então, vamos lá. Em qualquer lugar que tu quiser começar aqui, não precisa ser um lugar exato, tu pode começar onde tu quiser, tá? Eu vou inserir a minha agulha. Deixa eu arrumar aqui para ficar mais alto. Pegar o meu fiozinho ali, já queimei a pontinha para não ficar espiapando. Deixa eu apertar ela aqui. Ah, agora sim, melhor. Pronto. Ó, eu vou buscar o meu fio do rolo e vou trazer para frente. Vou deixar um pedacinho ali mais comprido também, não precisa ser tanto, tá, meninas? Um pedacinho ali de 10 centímetros já tá maravilhosamente bom. E vou começar fazendo ponto baixíssimo. Muito importante, quando a gente trabalha no acabamento, é de suma importância que a gente preste muita atenção nesses pontos baixíssimos que a gente está fazendo. Porque o padrão deles precisa ser muito próximo do mesmo tamanho. Quando a gente faz ele muito delicadinho, muito pequenininho, então dá para se notar quando tem algo muito maior ou algo muito menor, tá? Então, cada buraquinho desses aqui, a gente vai fazer ponto baixíssimo da lateral, certo? Ó, já comecei aqui e vou marcar o meu primeiro ponto ali para não me perder, certo? Meu primeiro ponto baixíssimo. Elas estão me ouvindo? Meninas, vocês estão me ouvindo? Tá saindo voz no vídeo porque aqui apareceu uma notificação para mim, tá?
Meninas, vocês estão me ouvindo? Porque apareceu uma notificação para mim aqui, se eu ainda estava aqui, tá? Então, simbora, né, meninas? Agora aqui a gente vai começar a trabalhar na parte do corpo da nossa bolsa. A gente vai sair da lateral, tá? Então, eu vou trabalhar sempre, 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 sempre. A gente vai trabalhar na parte do acabamento, pegando as alcinhas horizontais. São duas, ó. Uma para o padrão de ponto, uma para o padrão de ponto que a gente fez e outra para nossa carreira de ponto baixo. Então, não tem segredo, tá? Ó, primeira alcinha. E não precisa ter pressa para fazer isso, não, certo? Isso aqui é um trabalho de delicadeza, de prestar atenção no que está fazendo, para fazer um acabamento bem lindo e não pode ter preguiça. Ai, ficou um maior lá, tanto faz, deixa assim. Faz não, mulher, volta lá e desmancha. Para ficar bonito. Fez até aqui para fazer de qualquer jeito também não dá, né? Ó, eu vou esperar aqui para ter certeza de que vocês estão entendendo. Não. Ah, vocês estão entendendo até aqui? Posso continuar? Certo. Ó, aqui a gente vai trabalhar juntando onde está o nosso marcador, certo? E para isso a gente precisa deixar bem justinha, mas bem justinha mesmo, ó. A minha agulha aqui tá bem justinha, sem nenhum, nada sobrando, tá? A alcinha que tá na nossa agulha, certo? Vou fazer aqui esse primeiro, que é onde tá o meu marcador. E vou lá na segunda parte do meu marcador, ó. Eu vou pular todos esses pontos aqui e vou lá na segunda parte. Só que quando eu for na segunda parte, ao invés de eu pegar somente essa alcinha, eu vou pegar também uma alcinha de baixo, ó. Eu vou pegar as duas alcinhas, ó. Tá vendo? Uma alcinha, duas alcinhas. Que é a alcinha da horizontal ali. Aperto bem a minha laçada que tá na minha agulha. Busco o fio do rolo e segurando firme mesmo, eu finalizo. Ó. E vai ficando assim. E aí, aqui eu vou continuar pegando nas minhas alcinhas horizontais, normalmente. Uma para cada carreira. Alcinha horizontal. Alcinha horizontal. E cheguei aqui já no meu segundo marcador. Se tu não entendeu da primeira vez no marcador, espera que ainda tem mais 4 marcadores pela frente. 5 marcadores, na verdade. Então, aqui eu tenho o meu segundo marcador. O primeiro ponto que eu vou fazer no meu marcador, ele é pegando na alcinha e deixando bem justinha essa minha laçada aqui, tá? E aí, eu vou lá no na minha segunda alcinha, que tava o meu marcador. E ao invés de eu pegar somente uma alcinha aqui, eu vou inserir a minha agulha mais um pouquinho e vou pegar duas alcinhas. Para não ficar esticado, né? Para não magoar o ponto, deixar assim, esgamelado, digamos assim. Tirar o meu marcador aqui. E vou continuar pegando nos meus pontos também da horizontal. Lembra que para fazer a costura da lateral, a gente trabalhou com os pontos da vertical. Agora, a gente está trabalhando com a parte horizontal do ponto, né, da laçada ali. Tô no meu marcador, último marcador deste lado. Ele escapou aqui, eu vou botar de novo aqui no lugar. Pronto. O outro lado também. Vou apertar bastante essa minha laçada aqui, né, que é a primeira parte do meu marcador. E vou lá na segunda,
bem apertadinho e pegar 2 laçadas. Ao invés de pegar só uma, eu vou pegar 2 laçadas. Deixa eu tirar o meu marcador aqui para vocês visualizarem melhor. Ó, ao invés de pegar uma laçada só, que é a laçada de cima, né, que a gente tá pegando, eu vou pegar também a laçada de baixo, que é para deixar super firme. Pronto. E na próxima carreira, a gente também tem um outro segredinho, que é para não ficar esses buraquinhos aqui, tá? A gente também não pode deixar um acabamento não tão bonito por dentro. Agora eu vou continuar aqui e vou dar a volta, pegando sempre com ponto baixíssimo, né, nas minhas alcinhas horizontais. Uma para cada carreira. E aqui eu vou trabalhar pegando no vãozinho entre um ponto baixo e outro, que é da minha lateral. Deixa eu tirar meu chimarrão daqui antes que eu bate e vire, porque já virou rotina bater e virar o chimarrão. Pronto. Aqui a gente vai fazer os nossos pontos baixíssimos, sempre cuidando da altura, tensão. E vamos começar lá do outro lado já. Ó, a gente vai ajustando ela, né? Ela vai tomando uma forma mais acinturadinha, mais ajeitadinha, vai ficando mais delicadinha, mais elegante também. E a gente vai continuar do outro lado fazendo exatamente do mesmo jeito, ó. Pegando nos pontos, nas laçadas que estão na horizontal, certo? A primeira marcação ali do marcador a gente vai pegar bem apertadinho. E na segunda a gente vai pegar... Ui, trancou minha agulha aqui. A gente vai pegar a nossa laçada aqui do ponto de baixo. Deixa eu tirar o marcador para eu conseguir mostrar para vocês, porque ela tá bem escondidinha deste lado. Ó, aqui é a minha laçada. E eu vou pegar mais um pontinho, ó. Aqui. Se tu tiver dificuldade de encontrar, tu pode fazer assim, ó. Tirar pro ladinho essa laçadinha, que tu vai encontrar ele ali atrás, ó. Pronto? Apertei aqui. Prontinho. E aqui é só continuar até a nossa segunda marcação. Aqui a gente vai apertar também, que é o primeiro, e depois eu vou lá no segundo, afasto de novo aqui para eu conseguir visualizar onde tá a minha segunda laçadinha, ó. Vou desmanchar a minha porque achei que ficou larga demais, então quero apertar mais. Vou lá de novo, seguro bem apertado, bem firme e ajeito aqui. É importante isso, que vocês façam ali a primeira, né? E vocês avaliem, olha, ficou apertado demais, ou ficou solto demais, ficou apertadinho, tá ótimo. De novo aqui o meu último marcador, ó. Bem apertadinho. E eu vou lá onde estava o meu marcador. Vou pegar as 2 laçadinhas juntas, ó. Vou tirar o marcador aqui para vocês enxergarem melhor. Vou buscar o fiozinho do rolo e vou passar por dentro. Olha como já deu uma super acinturada na minha Isabel. Como que tá ficando a de vocês? E vou continuar até onde tá o meu marcador. Não é difícil, é super fácil de fazer, é só uma questão de colocar o marcador no lugar certo e pegar onde precisa fazer ali a diminuição, né?
Aqui onde está o meu marcador agora, posso continuar, meninas? Tá aparecendo aí tudo certinho? Certo. Vou continuar então, meninas. Ó, aqui onde está o meu marcador, eu vou trabalhar pegando na alcinha do meu ponto baixíssimo, ó. E vou só buscar o fio do rolo e continuar. Vou transferir o meu marcador de onde ele estava e vou pôr aqui, aonde eu acabei de fazer o meu ponto baixíssimo. E aqui eu vou continuar fazendo agora somente ponto baixíssimo na alcinha de cima, ó. E assim eu vou fazer por 3 carreiras, tá? Mas aqui a gente tem uma parte bem importante, que é para deixar o acabamento perfeito, sem nenhuma falha, sem defeito nenhum. Vou fazer até a minha dobrinha aqui, tá? Quando eu chegar na minha dobrinha, quando eu for fazer o meu ponto baixíssimo, pegando naquela alcinha que tá super apertada, eu vou virar o meu trabalho para cima e vou aqui, nessa minha dobrinha. E vou catar lá, ó, vou pegar um pontinho junto, o pontinho centralizado pode ser. Ó, peguei um pontinho lá para fazer o fechamento, para não ficar esse buraco aqui, né? Então, ó, só busquei o fio do rolo e continuei. Já pensou deixar o buraco ali, cliente bota alguma coisa, cai lá no chão o negócio que ela botou? Não pode. A gente precisa ter esse cuidado também. Agora já estou aqui na minha segunda voltinha. Vou fazer exatamente a mesma coisa, ó. Vou pegar na alcinha de cima e depois vou pegar lá uma alcinha de trás, ó. A da pontinha lá de trás pode ser. E vou continuar. Só fazendo ponto baixíssimo, lembrando sempre da importância que tem a tensão e a altura no teu ponto. Isso é uma das coisas mais importantes no teu crochê. Se a tua tensão é muito apertada, tu pode utilizar uma agulha um pouquinho maior. Se a tua tensão é muito, muito solta, troca por uma agulha um pouquinho menor e vai ajustando. Não faça academia com crochê, hein, meninas? Fica lutando ali contra a agulha. Vou aproximar a câmera um pouquinho mais. Ó, e vou até voltar aqui para fazer essa outra parte aqui junto com vocês. De novo. Ó, pegar aqui na alcinha de cima, vou continuar. E quando eu chegar naquele meu ponto super apertadinho ali, que foi que a gente fez a nossa diminuição, a gente, além de pegar na alcinha de cima do ponto baixíssimo aqui, a gente vai pegar também ali atrás, ó. Lá na pontinha, uma alcinha de um ponto. Opa! Ó, e vai buscar o fio do rolo. E vai passar por dentro como se fosse um ponto baixíssimo normal. Certo? E agora a gente continua. Aqui a gente vai fazer esse processo nessa carreira. Cada carreira tem uma função, né? A primeira carreira de ponto baixíssimo tem a função de fazer ali os pencezinhos, né, as dobrinhas da nossa bolsa, a cinturinha da bolsa Isabel. A segunda tem a função de ter certeza absoluta de que vai ficar tudo bem certinho e bem fechadinho, ó, não passa nenhum dedinho aqui na minha, tá fechadinho, olha a diferença de um lado para o outro, aqui passa meu dedinho, aqui não passa nada, então a gente precisa cuidar também, né, a parte de dentro das nossas peças, se elas precisam funcionar, não adianta ser bonita, tem que funcionar também. Aqui a gente vai continuar fazendo ponto baixíssimo,
Não esquece que o teu ponto baixíssimo, ele precisa, essencialmente, ser muito próximo o tamanho um do outro, porque ele tem um destaque, né? Ele é a cinturinha da bolsa, então ele vai ficar muito vai dar para visualizar com muita facilidade o teu ponto baixíssimo. Então precisa ser aí mais parelhinho. Nós temos uma memória muscular nas nossas mãos, né? O que é importante quando a gente começa a fazer uma parte que é muito visual na nossa peça, que a gente não pare de fazer essa parte para ir lavar uma louça, para fazer outra coisa. Porque senão a gente estava lá, né, lavando a louça, estava fazendo crochê, daí daqui a pouco estava lavando a louça, aí a tua mão vai chegar com outra tensão e vai ficar mais difícil de tu fazer. Fazer mais essa nossa diminuição aqui. Diminuição não é uma junção aqui, né, da nossa dobrinha com o nosso ponto baixíssimo de acabamento. Então, meninas, eu falei que seria um rolo do Poliplus de 5 milímetros e mais um quarto. Eu disse assim, que no máximo mais um quarto do próximo rolo, né? Porque eu diria que dependendo da tua tensão e da tua altura, tu consegue fazer com um rolo. Mas isso vai variar de acordo com cada crocheteira, né? Então é importante tu sempre ter uma margem aí de um pouquinho mais ou um pouquinho menos para te conseguir ter uma estimativa de uso de fio. Cada crocheteira carrega junto, né, na sua mão, a sua tensão, a sua altura, em particular, o seu padrão de ponto. Então, é bem normal que uma pessoa gaste mais fio e a outra gaste um pouco menos, ou e vice-versa. De novo, aqui no meu marcador, agora eu vou fazer a minha última carreira de ponto baixíssimo. E essa aqui é um pouquinho mais soltinha, menos tensionada, mais relaxada. Cada carreira tem a sua função e cada carreira também tem a sua tensão aplicada. Agora vamos lá, mais soltinho, com mais leveza na mão. Agora a gente não precisa fazer absolutamente mais nada, só preencher aqui para cada ponto baixíssimo. Ops, caiu minha agulha. Como que tá ficando a Isabel de vocês, meninas? Então, Piedade, ela perguntou aqui pra gente, meninas. No fio náutico, será que fica bom? Alguém fez? Esse fio que eu estou utilizando é o fio náutico também. Porém, existe uma diferença entre o fio náutico de poliéster e o fio náutico de polipropileno. O fio de polipropileno é aquele que remete mais ao plástico, que lembra aquela cordinha de varal, sabe? Ele não tem nada de elasticidade. Então, tu vai ter que fazer um pouco mais de força também, e provavelmente o teu trabalho não vai ser tão gostoso assim de tecer. O fio de poliéster, ele já tem uma trama mais separadinha, ó, tá vendo? E aí ele tem um pouquinho de elasticidade, o que deixa um pouquinho mais confortável e mais fluido o teu trabalho. A única diferença entre eles, além do conforto, né, e da elasticidade, é que o de polipropileno, ele absorve bem menos água e seca muito mais rápido. Então, se tu for fazer uma bolsa de praia, por exemplo, talvez o de polipropileno seja mais indicado. Se o teu fio de polipropileno ficou muito durinho, é porque a tua tensão é muito apertada. Talvez você esteja fazendo academia no crochê, hein?
Ele é mais rígido também, mas aí se tu trocar para uma agulha um pouquinho maior, ele fica um pouquinho mais flexível. Aqui eu tô terminando aqui o meu último lado. Alguém disse, Piedade, na minha cidade não tem Poliplus. Já deu uma olhada na internet? Às vezes tem umas promoções bem bacanas. Aqui eu vou finalizar o meu último ladinho, então, com o ponto baixíssimo mais soltinho, mais tranquilo, né? Com menos tensão, que é para trazer uma elegância ali, um charme. Estão com alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí ainda, meninas? Vocês estão muito silenciosas. Estou me sentindo meio sozinha aqui. Vocês podem falar comigo? Me mandem um oi, Rafa. Estamos aqui. Estou finalizando aqui já. Ó, e tá feita aqui a minha cinturinha, né, da bolsa Isabel. Vou finalizar aqui onde tá o meu marcador. Deixa eu só dar uma amassadinha nela para poder aparecer no vídeo, senão não consegue aparecer. Ó, aqui quando eu chegar no ponto do meu marcador, eu vou parar. Então, vou fazer mais um e o último, que é o ponto do meu marcador, e vou parar. Alonguei meu ponto. Já vou aproveitar e vou cortar o fio do rolo. E também já vou dar uma queimadinha aqui. Queimei os dois. E agora aqui eu vou fazer o seguinte. Vou puxar todo o fio que tá aqui. Vou trazer para trás, ó, todinho ele. Tirei de dentro do ponto. E aonde tá o meu ponto aqui no próximo, eu vou inserir a minha agulha de trás para frente na alcinha de cima só. E vou levar lá para dentro, ó. Tirar o meu marcador. E agora eu vou e esconder. Não esqueçam sempre daquilo que eu falei na aula da Bolsa Isabel. A gente, quando está fazendo acabamento, a gente não pode tensionar, né, o nosso fio que a gente está escondendo, para não prejudicar a estética do ponto do lado certo da bolsa, né, do lado direito. Então, a parte de acabamento, ela é acabamento, não é tensão. Com muito carinho, vai conferindo se tá certinho, se tem que dar mais uma apertadinha, como que tá ficando. Meninas que estão com dúvidas, anotem todas as dúvidas. Hoje não vai dar tempo de tirar todas as dúvidas. Então, anotem as suas dúvidas, né? Que amanhã a gente vai fazer uma live de plantão de dúvidas. E aí a gente vai tirar todas as dúvidas referente a fio, referente a ponto, referente a tudo. Vou achar um. Ah, e amanhã, ó, amanhã eu vou abrir no Meet, tá? Então, vai ser pelo Meet e vai ser pelo YouTube. Então, quem quiser entrar no Meet comigo para conversar, olho no olho, abrir a câmera, né, bater um papo gostoso, tomando um chá, tomando um vinho, tomando, sei lá, o que que vocês gostam de tomar aí, eu vou trazer meu chimarrão. Então, amanhã tem um encontro comigo para quem quiser tirar as dúvidas e conversar, bater um papo, fazer um crochê junto. Estaremos ao vivo com o plantão de dúvidas. Ó, já escondi
Ó, já finalizei aqui. Fogo, né? Já finalizei aqui. Finalizei aqui, agora eu vou cortar, ó. Vou deixar que nem a gente fez na nossa Isabel, certo? No corpinho lá. Ó, vou deixar um pouquinho mais ali do fio. Vou cortar para eu poder queimar, porque ele se desmancha tudo, né? Senão a gente acaba atacando fogo na bolsa, já pensou? Ó, vou dar uma queimadinha aqui. E com a ajuda da minha tesoura, com muito amor, muito carinho, eu vou esconder aqui esse meu fiozinho aqui para baixo, né, da perninha do meu ponto baixo, que eu escondi. Agora eu vou colocar também, vou colocar aqui uma gotinha de cola e com a ajuda da minha tesoura, eu vou cobrir aqui a minha finalização. Prontinho. Segura até esquentar, não cuida para não queimar o dedinho, tá? São 3 carreiras aqui e a gente vai colocar aí o nosso mosquetão. Olha, ficou muito charmosa, muito linda. Vou organizar a minha aqui, isso é importante vocês fazerem aí também, né? Para ficar bem organizadinho, Isabel, de vocês. Como é? Não entendi, desculpa. Uhum. Meninas, alguém perguntou aqui sobre o grupo, ó, deixa eu ver aqui. Abre lá no grupo para os participantes poderem falar e daí enviaremos fotos das nossas. Então, meninas, vocês querem que eu abra aquele grupo e que ele vire uma comunidade para vocês conversarem, para trocar ideias? Eu também vou estar lá dentro, posso auxiliar vocês com as dúvidas. O que que vocês me dizem? O que que vocês acham? Vai ser uma comunidade só nossa. Vocês querem que eu faça isso? Digitem sim aqui ou não, que daí dependendo da quantidade de resposta, ó, eu vou ajustar a minha Charlotte, ó, a minha Charlotte não, a minha Isabel, ó, colocando para dentro aqui essas partes, né, para que ela fique com a voltinha aqui, e depois eu vou colocar os mosquetões aqui do lado, e vou colocar a minha alça. Cada grupo nosso lá, eu acho que tem mais de 900 pessoas, é isso? É uma baita de uma comunidade, hein, meninas? Ó, vou trocar aqui, tirar o mosquetão de uma e pôr na outra, porque eu também tô sem os meus mosquetões do meu fornecedor. Ó, aí quando eu for colocar aqui do meu ladinho, ó, eu gosto de dar uma dobradinha nela, tá? Mas isso vai ficar a teu critério. Se tu quiser dar uma dobradinha, tu pode dobrar. Se não, tu não precisa dobrar. Ó. Daí eu pego num ponto, pulo um, dois, três e pego lá no último, certo? Esse aqui já vai dar um efeito mais dobradinho, né? Pra ela ficar mais aconchegante aqui. Vou aconchegar a alcinha dela aqui. Vou prender a minha alcinha e vou girar o meu mosquetão, ó. Isso também é um detalhe bem bacana, ó. Vou girar o meu mosquetão para dentro, para não ficar aparecendo a parte articulada, ó. Vou lá do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Vou pôr aqui o meu mosquetão. Vou pular aqui e vou pôr no outro ponto. Às vezes fica bem apertadinho, a gente não consegue achar o buraquinho do ponto. Mas é para ser assim mesmo. Ó, vou pôr também a minha alcinha aqui e vou girar o meu mosquetão. Pronto, girei para dentro. Ó, e tá
prontinha a minha Isabel. Como que tá ficando a de vocês? Tá dando certo? Deixa eu ver agora. Eu posso trocar de câmera para conversar com vocês, meninas? Hum? Deixa eu chamar. Vamos ver aqui o que tem de mensagem. Na assinatura, teremos acesso a fornecedores? Terá desconto? Sim. Nós temos fornecedores que são exclusivos das alunas, que tem, na verdade, tem desconto exclusivo para as alunas, né? Deixa eu trocar aqui a câmera. O fecho vocês podem colocar, meninas, vai do critério de vocês, tá? Eu até trouxe aqui para vocês, ó, para mostrar o fio que eu utilizo para fazer a costura do feixe imantado. E a gente, inclusive, pode fazer juntas essa costura amanhã, né, na nossa live Tira Dúvidas. Ó, quem tiver dúvida, quem ficou com alguma dúvida, que não entendeu alguma parte, fica tranquilo. Amanhã eu vou abrir das 19h30 até as 22 horas, tá? Pra gente crochetar, pra gente conversar. Tô tentando virar a câmera aqui, meninas. Espera aí que deu... meu computador saiu da ligação. Acho que agora deu. Vamos ver. Tá me vendo? Estão me vendo? Ainda não? Estão me vendo, meninas? Deixa eu tirar. Desliguei já. Aí amanhã. Oi? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá, então tá. Então, quem tiver dúvida, meninas, fica tranquila, que amanhã às 19h30 a gente vai enviar no nosso grupo lá o link para poder conversar. Vai ser uma conversa super descontraída, vai ter tirar dúvidas, a gente vai conversar, quem gosta de tomar vinho, traz um vinho, traz um chazinho, traz um petisco para beliscar, uma azeitoninha, qualquer coisa para a gente poder trocar ideias aí, crochetar ali. Eu posso costurar junto com vocês ali o fecho também. E a gente vai poder tirar todas as dúvidas. Eu não quero que vocês saiam da Isabel com alguma dúvida, certo? Eu quero que vocês consigam terminar toda a Isabel com maestria. Em relação às marcações feitas no Instagram. O Instagram, meninas, ele não me entregou todas as marcações, então faltaram muitas marcações. Eu não consegui ver porque o Instagram não me mostrou, mas todas que eu vi eu repostei, eu respondi, né? Mas eu acredito que ele não tenha me entregado todas, porque teve algumas meninas que mandaram print de que tinham me marcado e não apareceu para mim. Então, meninas, por conta disso, para não ser injusta com absolutamente ninguém,
Amanhã eu vou mandar um link lá no nosso grupo com um formulário bem simples para te preencher, com o seu e-mail, com o seu telefone e o seu nome, claro, né? E aí eu vou te mandar o acesso da Bolsa Isabel, né? O acesso do link da Bolsa Isabel nesse teu e-mail ou no teu WhatsApp. A gente ainda não definiu como que a gente vai fazer, mas a gente vai começar a mandar isso na segunda-feira, tá? Por que segunda-feira, né, meninas? Porque o meu suporte funciona de segunda a sexta-feira, então não daria conta de fazer isso sozinha. Estão me vendo já, meninas? Mas fiquem tranquilas quem marcou, que eu vou mandar o formulário, daí é só tu preencher com teu nome, teu telefone ali, tudo certinho, e eu vou te mandar o link para te ter o acesso. Vamos lá, meninas. Vocês querem que eu mostre as bolsas novamente? Querem ver novamente alguma específica? Tem alguma dúvida que eu possa ajudar agora? Fiquem tranquilas. 5 minutinhos aqui eu tiro as dúvidas de vocês. Querem ver alguma bolsa? Ficaram com dúvidas sobre a assinatura? A alça sou eu que faço, meninas. Essa alça da Isabel sou eu que faço. Inclusive, eu tenho um curso Alças Atemporais que te ensina a fazer as suas próprias alças, te ensina a fazer também a harmonização das alças, a economizar e pagar barato, né? Porque a gente não pode pagar caro no nosso material e fazer alças exclusivas. Até amanhã, meninas que já estão indo. Boa noite, Adri. Posso mostrar as bolsas novamente, meninas? Ó, só para esclarecer aqui, tá? Vocês vão poder acessar todas as bolsas, vão poder visualizar todas essas bolsas que eu mostrei para vocês, as aulas, né? Todo passo a passo, de graça, pelos 3 dias, tá? É só você assinar que o acesso vai chegar na mesma hora no teu e-mail. Com exceção da Sky, tá, meninas? Que eu tô finalizando a gravação ainda. Ó, em relação à comunidade de alunas, a gente pede 72 horas para adicionar vocês na comunidade. Para quem aderir lá, a assinatura vai ter uma comunidade de alunas. Então, até 72 horas a gente vai estar adicionando todas vocês lá na nossa comunidade de alunas. Até quando fica este valor da assinatura? Ó, como que vai funcionar? Esse mês vai ser R$ 39,90, tá? Mas porque é estreia, né? Porque vocês é a primeira vez, então é diferente. Mas provavelmente no mês que vem, como vem uma coleção nova de bolsas, eu já vou adiantar que a grande maioria é em fio náutico. Para vocês aqui, segredo, não contem para ninguém, hein? Provavelmente vai ser um valor diferenciado, mas se for assinante agora, vai ser o mesmo valor no mês que vem, né? Vai continuar com os R$ 39,90, não vai aumentar para ti. Para, mas para as novas meninas vai aumentar sim. Até porque vai ser uma soma maior de bolsas, né? Como posso fazer a assinatura? Lindy Nova perguntou. Lindy e meninas, eu vou mandar o link lá no nosso grupo, tá? Agora,
agora daqui uns 10, 15 minutinhos, tá? Eu só vou mostrar as bolsas aqui, recapitular como que vai funcionar e o link vai estar lá no nosso grupo, certo? E eu também vou deixar um videozinho lá no grupo para vocês verem todas as bolsas que vão estar lá dentro, tá? Posso mostrar as bolsas? Vocês querem ver alguma específica? Ana, ela perguntou, até que dia paga? Ana, entra hoje que tu tem 3 dias para te assistir todas essas bolsas de graça. Vou começar mostrando aqui. Agora eu vou passar mais rapidinho. Se vocês quiserem que eu pause ou que eu mostre mais devagarinho, vocês vão falando, tá? Só pra gente não demorar muito aqui também, pra gente dar comida pras crianças, né, gente? Ó, essa aqui o link da assinatura vai estar no grupo, tá, meninas? Não saiam de lá. E olha, depois eu tô pensando aqui a gente abrir aquele grupo para se formar uma comunidade lá pra gente conversar umas com as outras, certo? Ó, vou mostrar todas rapidinho, pode deixar, ó. Ó, deixa eu dar um recado aqui antes só, tá? Ó, quando a gente liberar o link lá, eu vou abrir o grupo, tá? E daí vocês vão mandando o link não, o print para eu começar a anotar vocês ali para adicionar na comunidade das alunas, tá bom? Ó, eu vou mostrar aqui para vocês bem rapidinho elas. Essa aqui é a bolsa Dream, que é toda em ponto puff lateralizado. Próxima, a bolsa Lívia, que é puro charme. Eu sou apaixonada por essa bolsa, ela é muito gostosa de usar. Ó, com esse padrão de ponto muito lindo, delicado. Se eu for empilhar elas tudo aqui, vai ter um acidente na frente do meu computador. Ó, essa aqui é a bolsa Ana, também na mesma proposta delicada e charmosa, ó, com esse padrão de pontos aqui. A bolsa versátil, que é versátil até demais, combina com muitas alças, combina com todo tipo de mulher e tem esse fechamento de torniquete aqui muito legal, super bom de usar, prático demais. As clientes amam esse tipo de fechamento também. A mini bag, que é uma bolsa muito charmosa com este padrão de ponto aqui. E a parte de baixo redondinha. Também temos, vou deixar as duas mais lindas para o final, tá? Também temos a Clutch Lisa, que é a bolsa super versátil, que tu consegue agregar valor ainda na tua venda, né? Oferecendo ela junto com outras bolsas para tua cliente. Aquela que eu gosto de dizer que combina desde o pezinho na areia até o salto alto. Clutch Lisa. Peraí, deixa eu pegar que caiu aqui no chão. Peraí que veio com uns fiapinhos aqui. Pronto. Essa aqui, que é a bolsa Charlotte, né? Que eu criei também junto com as meninas do Instagram, que elas decidiram como seria a bolsa. Também teremos, né, a bolsa Catarina. Linda, maravilhosa essa bolsa aqui. Eu tenho usado ela quase sempre para sair, porque eu tô apaixonada nessa bolsa. Ela é muito confortável de usar também. E eu fiquei impressionada como ela chama atenção. Esses dias eu fui no shopping, a mulherada fica toda olhando. Então, fiquei me sentindo usando ela. Coisa boa isso, né? A gente usar uma coisa que a gente mesmo faz e ainda chama atenção, né? Então, essa aqui é a Catarina. Também a Isabel vai estar lá dentro, tá, meninas? Também, logo mais, a Sky também vai ser adicionada, que eu vou finalizar. Lembrando só, meninas, que a Sky ainda está sendo gravada, mas vocês vão ter 3 dias de graça para olhar e fazer todas as bolsas que vocês tiverem vontade ali, tá? O acesso é imediato. E nada mais, nada menos do que a nossa estrela da noite, né? A bolsa Bromélia.
Nossa, essa bolsa, meninas, ficou muito estruturada, muito firme e, pasmem, levíssima. Nem parece que é uma bolsa de crochê, de tão leve que ela tá. Vamos lá para as dúvidas. Aonde que tá? Deixa eu ver. Quero saber se você vai ensinar a forrar as bolsas. Esses modelos que eu mostrei para vocês, a única que é forrada é a Clutch Elisa, certo? Então, quando eu vejo que existe a necessidade de forrar uma bolsa, quando ela tem um padrão de ponto muito espaçado, eu forro. No próximo mês vai ter bolsas de fio náutico que vão ter forro. Porém, eu venho aí com uma revolução no forro, que é para facilitar a vida da crocheteira, certo? Vamos ver. Quem perguntou mais alguma coisa? Uhum. Uau. Ai, eu tava estrelando meu pescoço aqui, meninas, que tipo, me deu uma dorzinha. Então, meninas, essa bromélia é um show. É verdade, linda. Posso encerrar aqui? Vocês ficaram com alguma dúvida? Lembrando que eu vou mandar o link em até 10 minutos lá no grupo. E você pode acessar 3 dias grátis. Então, se tu nunca foi minha aluna, bora maratonar bolsas de crochê no final de semana. O link para se inscrever na assinatura e ver todas essas bolsas que eu mostrei de graça por 3 dias. Aproveita o feriado para maratonar, mulher. Vai estar no grupo assim que eu finalizar a live aqui, 5, 10 minutinhos. Deixa eu só tomar uma aguinha, fazer um xixi e aí eu boto lá no grupo, certo? O valor da assinatura é R$ 39,90. É uma assinatura, como se fosse Netflix, tá, Paty? Você pode cancelar quando você quiser. Fiz 3 meses lá, enjoei da voz da Rafa. Não quero mais ouvir essa mulher. Vou cancelar. Fica tranquila, tu pode cancelar quando tu quiser, tá? O valor da adesão, essa aqui, de R$ 39,90, é uma promoção, tá, meninas? A gente tá fazendo aqui como uma estreia, digamos assim, né? Somos chiques, mulheres, agora. Já pensou um Netflix só de crochê? Que delícia! Que fio é esse mais fino da bolsa Catarina? Qual é a Catarina? Ai, gente, esse é o meu fio. Esse é o meu fio que eu estou finalizando os testes e logo, logo já vai estar disponível no mercado. O fio perfeito, feito especialmente para fazer bolsa, para quem trabalha com bolsa. Tá bom, meninas? Vou encerrar aqui para não ficar muito tarde. Vou tomar uma aguinha e daí eu boto lá o link no grupo, certo? Então tá, meninas. Beijão, meninas. Até daqui a pouco lá no nosso grupo, certo? E não esqueçam que amanhã, às 19h30, eu mando o link lá pra gente vir aqui bater um papo, conversar, tirar as dúvidas. Traz teu chazinho, teu crochê e bora. Beijo, meninas. Até amanhã.